Deus disse: toma teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de O Senhor Proverá, de sorte que se diz hoje: sobre a montanha o Senhor proverá. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, por que me fizeste isso? Por que não me recusaste teu filho, teu único? Eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Eu peguei aqui um texto de Kierkegaard, que medita sobre o sacrifício de Abraão. Abraão, pai venerável, quando voltaste para a tua casa, depois de Moriá, não tinhas nenhuma necessidade de elogio fúnebre para te consolar pela perda. Porque, não é verdade, tinhas ganhado tudo e conservado Isaque. Desde então, como o Senhor não o tomou de ti, foste visto alegre à mesa com teu filho em tua morada. E é assim que estás lá no alto por toda a eternidade. Quem dá tudo a Deus não perde nada e ganha tudo. Chegamos aqui ao ponto alto do itinerário de Abraão, o ponto decisivo de sua caminhada com Deus. Depois de tantas provas,
ainda mais esta. Meus irmãos, nós nunca sabemos qual é o momento final, qual é a prova definitiva. A gente nunca sabe o que é que Deus nos prepara na estrada da vida. A gente não sabe. Quando a gente pensa que já deu tudo, que já está estável, cuidado. Deus nos surpreende. Para Abraão, não foi a espera, 25 anos esperando um filho, uma terra. Veja, nem a perseverança paciente, mas uma prova que ele não esperava nunca que tivesse de enfrentar. No momento mais inesperado possível e de um modo impensável, quase que absurdo. O texto começa chamando discretamente a atenção para o drama, depois desses acontecimentos. Quais acontecimentos? Há um, sobretudo, importantíssimo. Abraão, a pedido de Sara, mandar embora seu filho Ismael. Somente lhe restou Isaque. Vejam bem, Abraão aí deve estar o quê? 114 anos? 110, 115? Abraão não tem mais Ló a seu lado. Não tem mais Ismael. A promessa vai cumprir-se em Isaque. Ele vai continuar sua descendência. Isaque vai perpetuar seu nome. Através de Isaque, os descendentes de Abraão tomarão posse da terra. Isaque é tudo que Abraão tem. Tudo quanto Abraão sonhou. Olhando direitinho, foi por causa de Isaque que Abraão partiu de Harã. Sem Isaque, para que a terra? Que descendência vai ocupar a terra? Sem Isaque é a morte. Sem Isaque, Abraão não tem futuro. Veja, Isaque é a síntese de toda a história de Abraão com seu Deus. Isaque é a encarnação da própria razão de ser da vida de Abraão. Isaque é a encarnação do seu passado. Por ele, Abraão largou tudo e durante 25 anos se fez peregrino. É a encarnação do seu presente, pois em Isaque, nosso pai encontra a razão para lutar e viver a amizade com seu Deus. Isaque é a imagem da fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus concretizada. É finalmente a encarnação do seu futuro. Sem Isaque não haveria futuro, descendência, perpetuação do seu nome, da sua raça, cumprimento da promessa, nada. Haveria somente a morte. Pois bem, depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, chama-o pelo nome. Chama-o como já o fizera antes tantas vezes. Abraão já conhecia aquela voz, sua doçura e suas exigências, sua fidelidade, proximidade e ao mesmo tempo sua distância. Chama-o com o nome novo que lhe dera, pai de uma multidão. Não chama Abrão, Abraão, pai de uma multidão. É o nome que ele próprio lhe colocara e que agora vai contradizer. Sem Isaque não vai ter multidão nenhuma. Como sempre, em relação ao seu Deus, Abraão é totalmente disponível. Eis-me aqui. É impressionante. No capítulo 12, quando Deus o chamou pela primeira vez, Abraão não responde nada. Simplesmente obedece. Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara.
como lhe ordenara. Veja, depois São Marcos vai decalcar isso no chamado dos 4 primeiros. Jesus passa, olha lá, André e Simão, Tiago e João. Passa, estavam consertando as redes, estavam com os pais, Jesus chama, eles não respondem nada. Imediatamente, deixando tudo, o seguiram. Foi isso que Abraão fez. Eles aprenderam de Abraão. Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara. Agora, Abraão diz: eis-me aqui. Nosso pai na fé jamais teve outra resposta para Deus. É total. E aí vem: toma teu filho, teu único, que amas. Toma aquele que para ti é tudo, aquele pelo qual tu partiste e viveste esses últimos 25 anos. Toma aquele que é a garantia da tua posteridade, aquele que é a garantia da minha fidelidade e das minhas promessas. Toma aquele que é tua vida, teu futuro, tua razão de ser, de viver ainda na terra. Toma aquele que te é mais precioso que tua vida, Isaque, aquele que te faz rir e sonhar, aquele que é tua alegria. Veja, Deus sabe o que vai pedir. Deus sabe o que é Isaque para Abraão. Toma teu filho, teu único, que amas. Deus sabe o que vai pedir. É demais. Vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Lembre do que é o holocausto. É um tipo de sacrifício no qual a vítima, depois de morta, é totalmente queimada, para significar o dom total, a oferta irrevogável a Deus. Então Deus quer Isaque todo para ele. Todo. É para Abraão matar Isaque e queimá-lo. Todo. Veja. Que a fumaça suba até Deus. É um holocausto. E o Deus de Abraão é um Deus ciumento. Um Deus que não nos aceita pela metade, nem nos quer sob condições. Somente podemos caminhar com Ele de verdade, na disponibilidade total, na confiança absoluta, na entrega incondicional. A esse Deus somente nos podemos oferecer como holocausto. O Senhor pede de Abraão a oferta de sua vida, de seu tudo. É o sentido mesmo de toda a existência de Abraão que está em jogo. Veja, a questão não é Isaque, a questão é Abraão. Deus está colocando em crise a própria existência de Abraão. Pensemos bem, realizar um ato de heroísmo pode até ser atraente quando tal ato tem uma certa lógica, tem algum sentido. Mas aqui Deus não explica o sentido da ordem dada. Não dá a Abraão nenhuma motivação, sequer lhe pergunta se ele é capaz de tal gesto. Deus simplesmente ordena. Abraão sempre suspirara por ter um filho. Sentia-se velho e perdera a esperança de obter descendência. Entretanto, um dia, Deus lhe prometera um filho. Ele já tinha 75 anos. Como para ele nada é impossível, nosso patriarca acreditou.
Deixou tudo por causa dessa palavra. Deixou tudo por causa da promessa. Penou. Passados muitos anos de espera e de esperanças, de angústias e desesperos, o filho chegou. Abraão agora poderia morrer em paz. Deus cumprira sua promessa. Ele fora grande, magnânimo e bom. Veja, agora era só Abraão treinar o menino. Treiná-lo para ser um guerreiro, treiná-lo para ser um chefe de clã. Abraão podia morrer em paz, mas agora, na última hora, Deus pede que sacrifique o menino. Era uma exigência tão bárbara, tão louca, tão sem sentido, que poderia aniquilar para sempre toda a fé de uma vida. Abraão poderia ter dito: basta, tudo tem limite. Basta, aqui não. Abraão poderia ter dito: por quê? Para quê? E contudo, Abraão mais uma vez acreditou num abandono, numa confiança desconcertante. Imagine, meus irmãos, o que se teria passado no coração do nosso pai. Podemos imaginar Abraão refletindo daquela noite para o dia amanhecer: sou velho e por isso não poderei mais ter filhos. Não sei. Ele sabe tudo. Ele pode tudo. Nada é impossível para ele, nada. Será que vou morrer logo sem deixar herdeiro? Ele proverá. É capaz de ressuscitar um morto. É capaz de transformar pedras em filhos. Não será ridículo e absurdo o que ele me está pedindo? Ele é sábio, eu nada sei. Ademais, já experimentei tantas vezes a sua fidelidade. Quantas vezes a gente enfrenta esse tipo de luta? O danado é que, por um momento, a fé ilumina. Por um momento tudo é claro e a gente sente que pode se jogar em Deus. Mas de repente aquela luz, aquela certeza desaparece e fica só a treva. A lógica humana. E a gente procura um chão e não encontra. Isso é terrível. Isso a gente enfrenta. Pode ser numa doença grave, às portas da morte, numa injustiça grave, numa calúnia, há tantas situações, num fracasso, numa escuridão interior, há tantas situações nas quais Deus nos visita assim. A resposta de Abraão é impressionante, não pelo que diz. Abraão nunca impressiona muito pelo que diz, mas pelo que faz, por sua atitude silenciosa e concreta. Olhe só a resposta que lhe dá a Deus. Abraão, depois que Deus fala, Deus diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui. Deus diz: pega o menino, leva a Moriá, a montanha que eu te indicar, e oferece-o a mim. Não tem mais conversa. Deus se cala. Isso aqui é o pior. Deus deu a ordem e desaparece de cena. Se cala. Agora é com Abraão. Olha o que ele faz. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele se levantou cedo. Nunca, nem agora, demorou a realizar o que o Senhor Deus lhe pedira. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho. O resto é silêncio.
silêncio intrigante. Poderíamos imaginar o coração de Abraão nos 3 dias de caminho. É interessante, veja, Deus não fica dizendo: Abraão, coragem. Abraão, olha, eu estou aqui, eu te pedi isso, mas confie em mim. Vamos, Abraão, mais um passo. Não. Deus não é bonzinho. Deus não é bonzinho. Deus é bom. Deus é bom. Deus deixa Abraão num desconsolo, num desamparo, numa solidão, igual a essa, só a de Jesus no horto. Só a de Jesus. 3 dias Abraão caminhando, nenhuma palavra de Deus, nenhuma explicação, nada. O silêncio de um Deus que não mais se pronuncia, o silêncio de Abraão, todo permeado pela dor, o silêncio do filho Isaque, feito de inocência, silêncio terrível, noite escura, silêncio que somente a fé pode iluminar. Ao 3º dia, dia da ressurreição, dia pascal, lembre, é a 2ª leitura da vigília pascal. É a 2ª leitura. Dia da vitória da vida sobre a morte, dia em que o Cordeiro imolado venceu, triunfou para sempre, como sinal da fidelidade e do sorriso de Deus para nós. Ao 3º dia, Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Essas palavras são misteriosas. Abraão tem consciência de que seu ato é um ato de homenagem, de culto confiante e reconhecido a Deus. Adoraremos. É um ato de culto. Eu me entrego a Ele, eu dou tudo a Ele. Por outro lado, nosso Pai sabe, sem saber como, que não perderá o menino. Adoraremos e voltaremos a vós. Ele vai oferecer o menino. E tem certeza que não vai perder o menino. Logicamente, não cola. Não cola. Veja. A confiança de Abraão no seu Deus é total. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Onde está o cordeiro para o sacrifício? É Deus quem providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. A cena aqui é impressionante. A subida para o monte é silenciosa, como foi todo o caminho. Silêncio de Deus, silêncio de Abraão, silêncio de Isaque. Silêncio interrompido uma única vez pela voz do filho: meu pai. Exclamação cheia de afeto humano, de confiança. A mesma exclamação de Jesus no horto, de Jesus na cruz. Abá. Sim, meu filho. Como deve ter custado a Abraão essa resposta? Veja. E observe, meu pai. Daqui a pouco Abraão não será mais pai. Não terá mais filho. Veja. Sim, meu filho. O filho que ele vai sacrificar. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Deus providenciará. É comovente o pai cheio de amor, morrendo na sua paternidade, repete sempre: meu filho. Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Coloca a lenha do holocausto
nos ombros do filho inocente. Onde está o cordeiro? Abraão confia no Senhor, e quem confia no Senhor intui, vê com o coração aquilo que os olhos da carne não podem ver. Deus providenciará, meu filho. Ele nunca me faltou. Ele disse que faria também contigo uma aliança eterna. Lembre da promessa. É por Isaque que a tua descendência virá. Não é só que Abraão ia ter uma descendência. Aos pouquinhos a promessa foi ficando mais clara, afunilada. É por Isaque que Sara dará a luz. Não é Ismael, não é Eleazar, não, é por Isaque. Veja. Num outro momento, né? Então, ele há de providenciar. Ele nunca me faltou. Ele disse que faria também contigo uma aliança eterna. Num outro momento, um outro inocente. Também ele, filho querido, haverá de subir a montanha com a lenha às costas. E então o cordeiro será imolado, meu filho. Se Abraão soubesse, mas ele não sabe. Né? Crer não é compreender tudo. Deus não nos mostra o enredo todo. Abraão somente suspeita. Deus é fiel. Deus não me abandonará nessa hora. Eu não perderei o meu filho. Quem tudo entrega a Deus, nunca perde. Podemos sentir no coração de Abraão uma disposição incondicional de entregar-se com uma confiança infinita, uma certeza infalível de que Deus é poderoso, bom, justo, sábio, apesar das evidências do senso comum. Abraão como que cai no vácuo, com mãos e pés amarrados, e não se desespera, não perde o rumo, não perde sequer a paz, porque sabe como estranho saber que seu Senhor e Deus não permitirá que os seus pés batam contra o solo. É aquilo que São João da Cruz vai dizer: sem outra luz nem guia, senão aqui no coração ardia. Isso os homens e mulheres da Bíblia viveram a vida toda. Foram pobres diante de Deus, foram peregrinos. É o que a carta aos Hebreus no capítulo 11 elogia até não poder mais. Eles de quem o mundo não era digno, esse mundo que quer tudo na mão, tudo explicado, tudo garantido, eles andaram como errantes na terra. Eles viveram debaixo de tendas. Veja, colocando toda a esperança em Deus. E a gente tantas vezes, ao invés de tendas, quer construir castelos. Segurança econômica, segurança afetiva, segurança de prestígio, segurança. E assim a gente fica preso. Tem um poeta alemão do século XIX que diz assim: tu és aquele que com mão delicada destróis os meus castelos, as minhas fortalezas. E eu não me lamento por isso, porque assim tu me permites novamente ver as estrelas. A gente se enche de segurança e vai traindo o ideal da gente. A gente se enche de segurança, depois está totalmente seguro e escravo. Cria uma cerca, cria uma parede, uma prisão e fica dentro dela. Seguro e preso. Seguro e cego. Seguro e infeliz. Cadê aquele moço lá do começo, que um dia olhou para Nosso Senhor e disse, feito doido: eu te seguirei aonde quer que tu vás? Cadê aquele moço? Cadê aquele moço que confiava? Cadê? Onde ficou? Em que curva da vida se perdeu?
Pois bem, quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Mais uma vez Abraão constrói um altar. É o mais importante e o mais dramático de toda a sua vida. Altar de verdade, altar da vida, altar da prova e da verdade da fé e da confiança no Senhor. Foi o último altar que Abraão construiu em sua vida, o altar definitivo. Depois desse não precisa outros. Futuro, esperanças, lutas, sobrevivência, nome, tudo, juntamente com o filho Isaque, Abraão sacrifica ao Senhor. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Veja, não faz de conta, ele vai mesmo matar o menino. Ele vai matar o menino. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar Abraão chamou Deus proverá. Só Deus podia deter a fé obediente de Abraão. Fé em estado puro, desprovida de qualquer lastro humano e racional. Vejam, meus irmãos, a fé não é contra a razão. Opor fé e razão, na tradição cristã, é heresia, é fideísmo. Mas a fé supera a razão. A fé faz a razão explodir. A fé abre a razão para o infinito. Uma fé que fica nos limites da razão não é fé. Não é fé. Certo? A fé explode a nossa razão, porque a fé nos leva à medida de Deus. E isso cria em nós o quê? Uma vertigem. A sensação é você estar na beira de um penhasco, na beira de um penhasco bem alto, olhar para baixo, chega a dar aquela tontura e dizer: pula, pula. É isso a fé. É isso a fé. Pula. É nos braços de Deus. Pula. Veja. Aí você procura apoio na razão e não encontra, não encontra, não encontra. Deus deixa indícios. Deus deixa indícios, rastros. Mas a certeza, só a certeza da fé. Quantas vezes a gente experimenta isso na vida? De repente vem aquela pergunta triste, chata, que a gente não consegue reprimir. E se não for verdade? E se eu empreguei minha vida numa bobagem, numa ilusão? A única vida que eu tenho. Essa pergunta vem, não adianta dizer que não vem, porque vem. Vem. E a gente em cada época da vida, até morrer, até a hora da morte, a gente vai procurando novas razões para crer. Aí o coração sossega. Aí a gente se alegra e caminha. Daqui a pouco toda aquela arrumação se desmancha toda. E eu novamente entro na crise. E se não for verdade? E vai ser assim até o fim. Isso não é falta de fé. Esta é a dinâmica da fé.
Esta é a dinâmica da fé. O verdadeiro crente é aquele que é tentado o tempo todo pelo ateísmo. É tentado o tempo todo a viver como se Deus não existisse. O verdadeiro crente, ele vive em êxodo, ele vive em saída, ele vive em tensão. Por que eu digo o verdadeiro crente? Porque tem aquele que nunca se questionou sobre Deus. Nunca brigou com Deus feito Jacó. Não, eu estou bem na igreja, diocese, não passa disso. A igreja, a arquidiocese, o arcebismo, meus colegas, e vai feito formiga, vai feito cigarro, entende? Cantando, trabalhando. Nunca se colocou de verdade diante dessa questão. A minha vida, minha única vida, que sentido tem? Eu peguei a minha vida e te entreguei. Onde está o teu rosto? Por que te escondes? Qual o sentido da minha vida? Esse é o homem maduro. Esse é o que luta com Deus. Esse é o que feito Jacó, na margem no val do Jaboque, sai manco, mas ganha um nome novo, Israel. Sai abençoado. Esse é o homem de Deus. Esse é aquele que pode falar de Deus, porque viu o invisível, lutou com Deus. Entende? Então, são homens assim, que vem o que vier depois, nada pode atingi-lo. Nada pode atingi-lo. O que vier depois é café pequeno. Porque ele viu a Deus face a face. Ele brigou com Deus. Então não tem jeito. Todos aqueles que se meteram com Deus tiveram de enfrentá-las. Todos eles. Olha os místicos, olha os santos, todos eles. Lembre Madre Teresa, eu me lembro o susto que eu tomei quando ela foi beatificada, que saiu lá no site do Vaticano um prospecto da vida dela. Madre Teresa, no dia que deixou o convento em Calcutá para fundar a congregação, entrou numa noite espiritual da qual nunca mais saiu. Viveu a vida todinha sem experimentar Deus. A ponto dela dizer, eu quando vou receber esses prêmios, esses títulos, dentro é uma tristeza tão grande, porque eu não sinto nada. Parece que tudo é ilusão. E a secretária dela dizia, mas depois quando leu isso, disse, mas como é possível? A gente nunca suspeitou. Essa mulher passava horas diante do Santíssimo. Como é possível? Veja, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é? É um peregrinar diante de Deus. Como dizia Nilma, né? Ex umbris in veritate. Das sombras para dentro da verdade. Então isso é da dinâmica da fé. É da dinâmica da fé. Pode olhar, os homens da Sagrada Escritura são assim. São assim. É uma luta. Não é? Isso é crer de verdade. É levar a sério Deus na nossa existência. Então só Deus podia deter a fé obediente de Abraão. Fé em estado puro, desprovida de qualquer lastro humano e racional. É interessante essa questão entre fé e razão, porque do mesmo jeito que o crente pergunta, né? Ratzinger diz isso muito bonito no livro dele, Introdução ao Cristianismo. É de uma perspicácia muito grande. Porque do mesmo jeito, né? Pascal também, em certo sentido, fala disso, de um modo diferente, na aposta. Porque do mesmo jeito que o crente pode ser um padre diocesano, pode ser um monge, cartucho, trapista, um eremita, vai fazer essa pergunta.
E se não for verdade? Ninguém agarra a Deus. Ninguém é proprietário de Deus. São Gregório Nazianzeno dizia: por que tu és como a água, tão vital, e quando eu vou te agarrar, tu me escapas entre os dedos? Não podemos agarrar a Deus. Nós somos dele, ele não é nosso. Ele é livre, absolutamente livre. A igreja é dele, ele não é da igreja. Não é. Deus não é franquia nossa. Ele é livre. Então vejam, do mesmo modo que o crente diz, e se não for verdade, um ateu de verdade, um ateu decente, não esses ateuzinhos vagabundos superficiais, mas um ateu decente, um ateu que seja homem, que seja humano, que seja profundo, ele vai ter o mesmo tormento nosso ao contrário. E se for verdade? E se for verdade? Do mesmo modo, veja que a gente, porque os dois procuram sentido da realidade. Os dois procuram. E aí está o espaço bendito, no qual um ateu e um crente podem passar o dia todinho conversando. Conversando e se consolando um ao outro. Veja. Porque é sempre uma aposta. É sempre um risco. Não há provas da existência de Deus. Não há provas. Se houvesse prova, não é Deus. Deus não pode ser provado. A ciência nunca provará que Deus existe. Nunca. E nunca provará que Ele não existe. Há indícios. Não existe prova. São Tomás falava em vias, caminhos, né, que a razão, pelos quais a razão pode tatear. Deus, o Deus verdadeiro não está no fim de uma equação. Não é como um bocado de pedra de dominó. Né? Às vezes a gente usa a analogia a entes, a causalidade, feito criança. Pega como quem pega um bocado de pedra de dominó, aí coloca um pezinho e diz: a primeira é Deus. Então empurrou aqui a primeira, todas caem. Veja, isso é causalidade. Conversa fiada. Se Deus for essa primeira pedra, Ele não é Deus, é um ídolo. É um ser. Deus não é um ser. Deus é o ser. Envolve tudo. Está mais além de tudo. Está no íntimo de tudo. O que é que a gente pode dizer dele? Veja, a gente não pode aprender. A ciência não pode aprender Deus. A ciência apreende pedaços da realidade. Não há realidade com R maiúsculo. E se não existir o universo? Né? Muitos astrofísicos dizem, não há universo, há pluriverso. Há muitos universos. E daí? Podem existir 1000 universos. Estão dentro de Deus. Estão dentro de Deus. Vêm de Deus. Não adianta. A ciência, a razão humana nunca poderá provar que Deus existe. Nunca. Nem nunca poderá provar que Deus não existe. Repito, é mais sensato acreditar que Ele existe. Muito mais sensato. Veja, tudo grita por um sentido, inclusive nosso coração. É muito mais humano, é muito mais de acordo com a nossa natureza crer do que não crer. Os ateus, eu admiro o esforço que eles têm para suprimir a razão e a natureza humana, o coração humano, e brigar para não crer a vida todinha. Porque o natural é crer. Tanto que o ateísmo é um fenômeno novo. O ateísmo, como postura teórica, é um fenômeno do século XIX no Ocidente. No Ocidente. Interessante que o primeiro teórico ateu é um padre, viu? Do século XVIII.
O padre está metido em tudo, até no que não presta. É um padre francês. Eu esqueci o nome dele agora. Quando ele morreu, é que descobriram os escritos dele. Que Deus não existe, que toda essa oração, tudo isso é ilusão, que não resolve. Tanto que no Kremlin, no tempo da União Soviética, tinha uma placa em homenagem a ele. Padre fulano de tal, o primeiro a teorizar de modo, não é, a não existência de Deus no Ocidente contemporâneo. Era um desiludido, escondeu Mas vejam, não é? Então não há prova de que Deus existe e de que Deus não existe. Ele nos ultrapassa. No entanto, ele deixa rastros, ele deixa sinais, né, que são convites. Na verdade, que sentido tem aquelas vias que a gente estuda lá em Teodiceia, né? Aquelas vias da existência de Deus? Tem um sentido? Tem. São um convite sistematizado à fé. Um convite. São um modo de dizer assim: vejam, crer, a postura de quem crê não é irracional, não é ingênua, não é a postura de um tolo, não é a postura, para usar a linguagem de Sartre, de um safado, que quer se safar de ser adulto, de ter responsabilidade de decidir. Não, não é isso. Não é? Crer é o salto mais total, mais maduro, mais livre que alguém pode dar. Mas a fé passa por esses momentos, é da estrutura dela. Veja, Abraão, por isso, agora a gente pergunta, não é, por quê? Por que Deus pede que Abraão sacrifique Isaac? Que lógica há nisso? Que absurdo é esse? Há uma lógica. Prestem bem atenção. Como filho carnal, Isaac deveria morrer, para que Abraão renunciasse também ao esteio de sua paternidade, e não tivesse sequer as razões da carne e do sangue para crer na promessa, mas só o esteio e a razão da palavra divina. Observe, Isaac tornou-se uma ameaça para Abraão. Abraão vivia em função de Isaac. Isaac corria o risco de ser um ídolo. Isaac corria o risco de tomar o lugar de Deus, de competir com Deus. Eu conversei, veja, eu já falei isso aqui quando preguei retiro da vez passada aqui. Isaac tinha se tornado para Abraão uma riqueza. Eu explicava isso para vocês. Quando o Evangelho fala de riqueza, o que são as nossas riquezas? Quais são os nossos dinheiros? É tudo o que eu tenho que me é caro. Saúde, inteligência, família, minha paróquia, meu sacerdócio, meu episcopado, meus amigos. Tudo isso é dinheiro. Tudo isso é riqueza. Tudo isso é um Isaac. E Nosso Senhor chama tudo isso dinheiro iníquo. Para Abraão, Isaac é dinheiro iníquo. Por que é dinheiro iníquo? Por que iníquo? Não é que você roubou. Não é que é dinheiro desonesto. É que é ambíguo. Nosso coração tende a se apegar a essas coisas. A quantas coisas o seu coração se apega? Muito ou pouco? Descarada ou mascaradamente? E vai enredando a gente, vai enchendo o coração da gente e impedindo a gente de criar espaço para Deus. Até uma coisa boa que a gente começa para a glória de Deus, termina a gente parando na própria coisa. Isaac
era um risco seríssimo para Abraão. Daqui a pouco Abraão estava amando Isaque com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Daqui a pouco Abraão estaria dizendo: Isaque, meu filho, tu és a minha vida, sem ti eu não vivo. Deus diz: mata Isaque, sacrifica Isaque. Isaque não é Deus. Agora sim, quando Abraão sacrifica Isaque, pode amar Isaque no amor de Deus. Agora, o amor de Abraão por Isaque não concorre com o amor a Deus, mas é expressão do amor a Deus. Eu posso amar de paixão a minha paróquia, eu posso amar de paixão as pessoas no amor de Cristo. Mas quando esse amor concorre com o amor de Cristo, afasta do amor de Cristo, divide o meu coração, atrapalha meu caminho para Cristo, esse amor tem que ser sacrificado. Esse amor se tornou um ídolo. Veja qual é a lógica. Veja por que Deus pede Isaque. Olha o que diz Isaque. E nenhum de nós está livre disso. Não existe uma realidade preciosa da minha vida que não ameace tomar conta do meu coração. Que não me ameace ser um idólatra. O único jeito é eu estar disposto a sacrificar aquilo em holocausto a Deus. Aí eu estou livre para amar essas coisas. É um amor puro. É um amor no amor de Cristo. Veja como a carta aos Hebreus diz bonito. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque. Ofereceu o filho único. Ele, Isaque, que recebera as promessas. E a quem, Abraão, ele que recebera as promessas, e a quem fora dito: é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas Abraão dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho como um símbolo, como tipos, símbolo de Cristo. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, por que me fizeste isso? Por que não me recusaste teu filho, teu único? Eu te cumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de teus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Interessante que a carta aos Hebreus, no capítulo 5, vai dizer a mesma coisa de Cristo, nos versículos 8 e 9. Que ele, tendo obedecido, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento e se tornou causa de salvação para os que lhe obedecem. Como a obediência de Abraão foi motivo de bênção, a obediência de Cristo foi motivo de salvação. Veja, pronto, Abraão recuperou seu filho como num símbolo, símbolo do próprio Cristo ressuscitado, de quem Isaque é imagem e antecipação. Deus é assim, quando nos pede é para nos dar muito mais. Vale a pena recordar as palavras de Kierkegaard colocadas no início da meditação.
Abraão, pai venerável, quando voltaste para a tua casa depois de Moriá, imagine a alegria de Abraão. Não tinhas nenhuma necessidade de elogio fúnebre para te consolar pela perda, porque tinhas ganhado tudo, ganhaste a bênção, ganhaste a promessa e conservado Isaque. Desde então, como o Senhor não o tomou de ti, foste visto alegre à mesa com teu filho em tua morada, e é assim que estás lá no alto por toda a eternidade. Isaque, veja, se torna a herança de Abraão para sempre, porque esse amor é puro, é livre e libertador. Todo amor que divide nosso coração, seja a pessoas, a coisas, a ideias, é um ídolo. É um ídolo. Aquela historinha bonitinha, mas o amor é bonito. Amor bonito é aquele que é em Cristo. O amor que me tira de Cristo é maldito, é idolátrico e deve ser queimado em holocausto. Conversa fiada. Isso é conversa do mundo, não para um cristão, essa bobagem. O cristão não se ilude com essas besteiras, com esse discurso fácil, falso, vulgar, superficial. Quanto a Deus, faz a última e definitiva promessa a Abraão. Promessa que não é somente para ele, mas como no início da história e do caminho, é para todas as nações da terra. Eu te cumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Vejam, a sabedoria de Deus é infinita e nos leva por caminhos imprevisíveis. Bom, aquilo que eu já tinha explicado. Por que Deus pediu tal coisa a Abraão? Ele tinha o direito de fazê-lo? Sim, certamente, porque ele próprio estava disposto a ir até o fim na entrega do Filho amado. São Paulo vai dizer, depois disto, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem não poupou, olha que São Paulo aqui pensa em Isaque, usa a mesma expressão do anjo de Deus, quem não poupou seu próprio filho e o entregou por nós todos, como não haveria de nos agraciar em tudo junto com ele? O Deus que pediu o filho de Abraão como prova de amor e dedicação, é o mesmo que ofereceu o seu próprio filho, o filho único, o herdeiro, o filho amado, em favor da descendência de Abraão e por toda a humanidade. O mesmo Deus que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho por amor de todos nós. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Quer dizer, depois de Isaque, Abraão vive mais 75 anos. Depois Abraão expirou. Morreu numa velhice feliz, idoso, e foi reunido a sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seó, o Eteu, que está defronte a Mambré. É o campo que Abraão comprara aos filhos de Het. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Vejam, meus irmãos, Deus é fidelidade incomparável, sempre surpreendente. Ao fim de sua existência,
Abraão saboreou as primícias de toda a bênção que Deus lhe prometera. Deus não deixou faltar nada. Uma vida longa, farta de dias, a terra prometida, né? Essa terra, Abraão já tem um gostinho dela, porque tem a gruta de Macpela e a descendência. A descendência presente em Isaac e como superabundância em Ismael. Então vejam a fidelidade de Deus. Mas lembro, esse caminho de Abraão é o caminho de todos nós. Nenhum de nós está dispensado de entrar nessa lógica. É o caminho que o próprio Cristo fez. Amanhã a gente conclui com uma última meditação. O nosso auxílio está no nome do Senhor.